No dia 2 de setembro de 2021, que era para ser uma quarta-feira cotidiana, se transformou em um dia único e inesquecível para professores e alunos do Colégio Particular Notre Dame de Lourdes, em Mato Grosso. Um helicóptero ficou sobrevoando por alguns minutos, bem próximo ao pátio do colégio, de onde era possível ver policiais militares empunhando uma bandeira do Brasil. Ao Ministério Público, que passou a investigar o episódio por possíveis infrações militares e ato de improbidade, os policiais disseram que apenas atenderam a um pedido da direção do colégio para um ato em comemoração da Semana da Pátria, negando qualquer conotação política. Mas o que parecia ser apenas uma exaltação patriótica teve outra conotação, já que apenas um dia antes, nesse mesmo colégio, uma professora foi demitida após expressar suas opiniões e críticas ao Bolsonaro durante uma aula. Claro que cabe debatermos os limites das opiniões políticas e pessoais dos professores em sala de aula, mas a demissão seguida daquele sobrevoo demonstrava não caber debate sobre limites que já estavam literalmente sendo traçados de cima para baixo. Na ocasião, eu postei nas minhas histórias sobre o absurdo daquele showzinho dos milicos e recebi uma resposta de uma conhecida que ironizava a violência do ato e de quebra meteu o discursinho de olha o que estão fazendo com a Constituição, me pedindo para esquecer o Bolsonaro um pouco. Respondi apenas com vixe e bloqueei. Ela já tinha se posicionado algumas vezes favorável a uma ditadura militar e a política da boa vizinhança demagoga sempre tem limites. Bloqueei, não me arrependo. O que me incomodava mais do que a opinião de merda dela era o tom irônico de quem me enxergava como alguém alarmista, exagerado, tá ligado? Um tom que se assemelhava ao de tantos outros conhecidos meus que desde 2016, mais ou menos, quando eu comecei a criticar o ainda então deputado Bolsonaro, tinham em relação à minha opinião. Desde 2018 eu sempre fui categórico em dizer que meu problema não era ver um milico chegar na presidência, mas esse milico não querer sair. O que para um suave exagero, para mim era só o lógico e racional, visto os discursos que o próprio Bolsonaro tinha desde sempre. Em 24 de maio de 1999, por exemplo, em entrevista ao programa Câmara Viva, o Bolsonaro deu essas seguintes declarações. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem poder em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginais, outros junto comigo. Fico feliz. Fora isso, uma pequena não vamos chegar a lugar nenhum. Então, os últimos dias em que acompanhamos o cerco se fechando contra o Bolsonaro, com a Polícia Federal chegando a várias provas incontestáveis da sua participação na tentativa de um golpe militar, apenas demonstram que o Bolsonaro nunca mudou de ideia. Ele sempre exaltou a ditadura de 64, sempre defendeu um novo golpe, sempre diminuiu as mulheres em suas falas, sempre destilou preconceitos contra LGBTQIA+, sempre demonstrou ser racista, sempre falou sobre metralhar opositores, sempre atacou indígenas, sempre foi avesso aos direitos humanos e durante seu voto pelo golpe na presidenta Dilma, sem nenhuma vergonha ou pudor, homenageou o torturador dela e de tantas outras pessoas durante a ditadura militar. Então, para mim, enxergar os riscos de se alçar um fascista declarado ao cargo máximo da política não era nenhum exagero. Exagerado era o esforço de tantas pessoas em diminuir tais declarações como se fossem apenas palavras, vejam só, exageradas dele. Ele é tipo um tiozão, Tampa. Sim, um tiozão fascista. Bolsonaro só não entregou tudo o que prometeu desde sempre, pois felizmente ele é incompetente demais até para ser ditador, mas hoje é indiscutível que ele tentou absolutamente de tudo para dar o golpe, usou todas as cartas, uniu o máximo de aliados, tentou conquistar os militares para uma ditadura 2.0, mas falhou miseravelmente. Isso é o que temos de fatos e por tais fatos comprovados espero não demorar para ver ele e todos seus aliados atrás das grades. Mas no campo da especulação, da imaginação, é impossível não pensar como estaríamos hoje se ele tivesse conseguido dar o golpe. Um golpe que é importante sempre deixar claro, era de extrema-direita, instaurando uma política de repressão militar que com certeza recairia contra todos aqueles que já foram alvos de seus discursos de ódio, pretos, gays, refugiados, indígenas, mulheres, pobres, esquerdistas. Talvez tenham enxergado nossa contrariedade ao Bolsonaro como exagero apenas por estarem cercados de privilégios que os afastam do foco de tais discursos, mas sempre que alguém, como aquela mina, minimizou tais discursos e achou exagero, eu entendia que essa pessoa não se importava comigo e com o que poderia acontecer
acontecer com pessoas como eu se uma nova ditadura militar fosse instaurada. E se não se importavam comigo, que conheciam e era próximo deles em vários aspectos, o que dirá sobre se importarem com pretos, gays, refugiados, indígenas, mulheres e pobres, né? Por isso eu não me arrependo de ter me afastado de qualquer um que tenha pagado pra ver, enquanto nas minhas e nas costas de tantas pessoas se pintava um alvo. E ao mesmo tempo que defendo anistia zero para os envolvidos nos ataques à democracia nos últimos tempos, também não esqueço quem apoiou isso na forma de voto, sem fofura para quem sempre pregou o ódio só por este não recair sobre si. É nóis.